sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa aula da My Hotels Academy, que é uma aula gratuita, feita exclusivamente para donos e donas de hotéis que buscam ter mais lucro e ter mais liberdade no dia a dia da operação do hotel, através da construção de processos eficientes e de uma equipe engajada de verdade, que entrega a operação com alma e que faz os hóspedes quererem voltar, recomendar, deixar boas avaliações nos canais digitais e principalmente sem depender de você. Então, cada aula dessa que eu dou é um passinho, né, a mais que você dá em direção a ter mais lucro e mais liberdade aí dentro da sua propriedade. Tá bom? Então, essa aula, ela existe, né? Esse projeto, ele existe com o objetivo de trazer dicas práticas para vocês conseguirem realmente implementar no dia a dia de vocês. Esse é o meu objetivo aqui com essas aulas. A gente já está na 28ª aula, então, se você perdeu alguma, vai lá no canal do YouTube, elas estão todas lá disponíveis para você. Então, aproveite, tem muito conteúdo que vale ouro e que pode te ajudar, como eu te falei, a dar vários passinhos em direção a ter mais lucro e mais liberdade dentro do seu hotel. Bom, então o tema de hoje, a gente vai falar sobre demitir também é liderança, também é liderar. Decisões firmes protegem a cultura, o lucro e a sua liberdade. Então, para quem quer essa aula, eu sempre começo... gosto de começar deixando bem claro para quem que vai servir essa aula especificamente. Essa aula é para donos de hotéis e pousadas, gestores, né, líderes hoteleiros que têm dificuldade em tomar essas decisões difíceis, principalmente quando o assunto é demitir alguém que muitas vezes faz parte da história do hotel, mas que não entrega, né, que não está entregando mais aquilo que o negócio precisa para ser mais eficiente, né? Para ter melhores resultados. Muitas vezes vocês sentem culpa, né, e medo também de demitir. Acabam mantendo pessoas que estão desalinhadas por achar que acho que é melhor não mexer agora, se eu mexer vai desmotivar, não tenho coragem de demitir essa pessoa já está comigo há não sei quantos anos. E muitas vezes são pessoas também, essa aula é para pessoas que estão cansadas de ficar cobrando e não ver mudança, não ver resultado, né? E aí vocês acabam se sentindo presos em um time que não está crescendo junto com o hotel, que não cresce aquilo que você espera, né? E vocês percebem com isso que o padrão cai, o clima piora, e mesmo assim vocês não conseguem agir por receio de desmotivar a equipe, por receio de não encontrar outra pessoa para substituir aquela pessoa que vocês querem, e acabam carregando o peso de segurar o time inteiro ali, porque confiam em poucos e acabam centralizando ali muita coisa em vocês, justamente porque vocês estão mantendo pessoas que não entregam na operação, tá? Então, essa aula... é isso, é especialmente para donos que têm dificuldade em demitir. E não por falta de coragem. Muitas vezes vocês têm medo, receio, adiam as demissões por terem, na verdade, um coração muito grande, né? A gente tem consciência de que as pessoas que trabalham conosco têm a vida, vocês têm a vida delas nas mãos, né? Tem famílias por trás que dependem daquele... retorno financeiro, né, daquele salário, etc. E vocês muitas vezes travam no momento de demitir justamente por terem um coração grande e sentirem uma grande empatia pelas pessoas. Então, aqueles que se apegam, né, as pessoas se sentem responsáveis por elas, muitas vezes acabam confundindo empatia com permissividade, né? Então, essa aula é para quem acredita que demitir também é algo frio e quer aprender a fazer isso com consciência, com respeito, com propósito. Essa aula é também para quem já percebeu que manter pessoas desalinhadas custa caro. Custa caro em clima, custa caro em desempenho, custa caro em energia sua e do time e custa caro, no final das contas, em resultado, né, em lucro. É para quem entende
que liderar é cuidar do todo e que às vezes cuidar do todo significa deixar algumas pessoas irem para proteger a cultura, o time e o futuro do hotel, tá? Então é isso. Aqui a gente vai buscar entender como que a demissão pode ser uma ferramenta de liderança, aprender a tomar decisões com consciência, com firmeza, com propósito e sem perder a humanidade. Né, que é algo que eu valorizo, prezo muito em todas as minhas aulas, eu falo isso para vocês, de como a gente deve praticar uma liderança extremamente humana, mas isso não significa manter pessoas que não desempenham, tá? São coisas bem diferentes. Então, essa aula, em resumo, é para quem quer entender que liderar é escolher e, às vezes, proteger a cultura significa deixar alguém partir, né? Porque manter quem não entrega custa muito caro. Desmotiva quem entrega, derruba o padrão e destrói a sua liberdade, no final das contas. Então, o que vocês vão aprender aqui hoje? Como entender que demitir faz parte de uma liderança estratégia e que não é um ato de punição para quem não está entregando, mas sim de coerência e de responsabilidade com quem fica e com a cultura e com o futuro do seu hotel. A gente vai aprender como identificar quando manter alguém passa a custar mais caro do que demitir. A gente vai entender como que a permanência de pessoas desalinhadas derruba a performance do time inteiro. A gente vai aprender como que tomar decisões difíceis com humanidade e propósito, comunicando de forma clara, respeitosa e ética é possível, e eu vou dar aqui o passo a passo para vocês, tá bom? Então, você vai aprender a olhar a demissão não como um fim de uma relação, digamos assim, mas como o começo de uma nova fase de crescimento do hotel, da equipe, da sua própria liderança, tá? E por que eu escolhi falar desse tema de liderança específico, que é a demissão? Porque manter pessoas que não performam, na verdade, passa uma mensagem silenciosa para o time, extremamente perigosa, que é o seguinte: tá tudo bem aqui dentro se vocês não performarem bem. Tá tudo bem aqui dentro você entregar menos do que eu espero. Essa é a mensagem que fica quando você mantém pessoas que não estão entregando, que não estão performando. E quando isso acontece, o seu padrão cai. E aí, quem entrega, começa aquelas pessoas que são esforçadas, né, que dão ali o gás no dia a dia, que dão o seu melhor, que se esforçam para encantar cada hóspede, que dão aquele sorriso genuíno, que se esforçam para cumprir todos os padrões. Se elas veem pessoas que não entregam sendo mantidas e de certa forma, não se veem diferenciadas dessas outras pessoas que não entregam, elas começam a se desmotivar. E, por outro lado, quem não entrega se acomoda, né? Porque é isso, é razoável não entregar. E com isso a cultura vai se corroendo pouco a pouco. Porque aí, imagina, você contrata alguém novo, a pessoa que entra, ela já pega um time que metade já não entrega tanto. Então, ela já acha também que é razoável nos dias que ela não está muito bem, ou não está muito afim e tal, ela também já não entrega e aquilo é aceitável. E com isso, cada vez existe uma cultura de cada vez se entregar menos, tá? Então, esse é um dos principais motivos pelo qual eu resolvi escolher esse tema. Eu escolhi esse tema também porque a falta de desempenho de uma pessoa nunca é individual, nunca é só sobre aquela pessoa, né? Se o dono... Se essa pessoa, né, que não entrega, ela contamina o clima, ela sobrecarrega os colegas, ela enfraquece esse senso de justiça que existe e que deve existir na liderança, então não é só sobre ela, é o impacto que ela tem em toda a sua equipe, em todo o seu hotel, tá? É isso. Isso na prática, você manter pessoas que não entregam derruba o engajamento, a satisfação do hóspede e, no final das contas, o seu lucro, que é aquilo que eu mais prometo aqui dentro da My Hotels, né? É ajudar vocês a ter mais lucro e mais liberdade. E isso passa muito por você ter coragem e saber demitir de uma forma humana, respeitosa, mas não perder o timing, saber como fazer. A gente vai ver isso nessa aula. Como fazer, em que momento fazer e por que fazer. Né? Então, hoje eu queria que vocês saíssem dessa aula com uma mentalidade diferente sobre a demissão, que é sempre associada a como se fosse um castigo, né? Uma punição para quem não performa.
E não é sobre isso, é sobre defender quem fica, é sobre defender quem entrega, é sobre defender o futuro do seu hotel, tá? Então eu queria muito que vocês saíssem com essa virada de chave aí na cabeça de vocês. É isso, demitir com consciência é você proteger o que está certo, é você cuidar, no fundo, de quem fica, é dar clareza sobre aquilo que é esperado e reforçar aquilo que você quer aí dentro, tá? Então é isso, demitir não é castigar, é você alinhar, é garantir que o seu time está composto por pessoas certas, no lugar certo, entregando o certo. Porque o time forte e coerente, que sustenta o lucro, ele depende de pessoas que estão alinhadas com a cultura e com aquilo que você quer construir aí dentro. E é isso, no fim das contas, que vai te dar liberdade. Se você tem pessoas desalinhadas, você nunca tem liberdade. É impossível. Então, como é que vai funcionar a aula de hoje? Primeiro, você vai entender por que a demissão é uma ferramenta de liderança e o que muda na cultura, no engajamento e no lucro quando o dono evita tomar essas decisões. Depois, a gente vai falar sobre os sinais que mostram que é a hora de demitir. Então, você vai ter mais clareza de que pessoas você deve demitir nesse momento, ou você deve montar um plano, digamos assim, de recuperação para algumas pessoas, para tentar não demitir, porque aqui eu estou defendendo a demissão, e não é que a gente quer demitir todo mundo, claro que não, eu defendo muito que a gente deve desenvolver as pessoas, dar oportunidade para as pessoas, mas também quando a gente vê que a pessoa não quer, ou então quer a hora que está prejudicando a experiência do hóspede, o seu time, a sua cultura, é hora dela partir. Você não pode prender ali aquilo, porque você acaba deteriorando todo um time, todo o futuro e o resultado do seu hotel por causa de, às vezes, 1, 2, 3 pessoas. E eu estou falando isso que eu já vi isso acontecer várias vezes. Uma pessoa desalinhada é suficiente para cair o padrão de uma equipe inteira, cair a entrega, cair a satisfação do hóspede, cair a motivação de um time inteiro. Então, não deixem passar, porque é isso, a demissão ela é uma ferramenta poderosa de liderança e que deve sim ser utilizada, como todas as outras, no momento certo, mas ela não deve ser descartada, evitada, adiada, como muitos de vocês acabam fazendo. Tá bom? Depois a gente vai aprender como que a gente conduz o processo de uma forma, o processo de demissão, né, de uma forma consciente e respeitosa, sem culpa e sem frieza, deixando claro ali o motivo da decisão e protegendo a sua cultura. E, por fim, a gente vai ver como que a gente reconstrói o time depois que alguém sai, que é um momento também muito importante, né? Como eu falei para vocês, a demissão, ela não é sobre quem sai, é sobre quem fica. Então, a gente precisa cuidar das pessoas que ficam. Então, depois que uma pessoa sai, sempre tem um impacto muito grande no time. Então, como que a gente reconstrói esse time depois da saída, reforçando os valores, o senso de justiça, de padrão, de performance que sustentam o hotel, tá? Então, essa não vai ser só uma aula de como demitir, é uma aula sobre como você liderar com coerência, como você proteger o que você construiu e proteger também o time que entrega, né? Criar um time que sustente o seu lucro, que busque mais lucro e que te permita ter liberdade. Isso passa por manter, obviamente, as pessoas certas aí dentro e tirar quem não está alinhado com aquilo que você quer, tá? Então, antes da gente começar, eu queria te convidar para você começar a olhar para a demissão com outros olhos. Então, de você ter essa clareza de que a demissão, ela não é sobre o fim de uma relação. Ela é uma decisão sobre o futuro do seu hotel, é uma decisão sobre o futuro da sua cultura. E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, ela é um ato de cuidado. Ela é um ato de cuidado com o time, para que todos os bons profissionais não se sintam desvalorizados. Ela é um ato de cuidado com o hóspede, para que a experiência não dependa do humor de quem atende. Ela é um cuidado com você mesmo, para que você possa liderar com leveza, sem carregar o peso de um time que não está caminhando junto com você. Né? Então, demitir não é castigar, é proteger, tá? É ter coragem de dizer, esse padrão é importante demais
para ser negociado. Esse valor que a gente quer viver aqui dentro é importante demais para eu ser flexível, para eu dar mais brechas para não ser cumprido, para não ser vivido aqui dentro. É isso que você comunica com uma demissão. Então, é você entender que quem não entrega acaba sendo injusto com quem entrega, né? E sai caro para todo o hotel, porque se você tem uma equipe de 4 em que um não entrega, isso significa que os outros 3 estão entregando mais para compensar aquele que não entrega. É injusto, né? Então é isso. Liderar é sobre você fazer as escolhas certas também, né? E às vezes a escolha mais difícil é também uma escolha mais amorosa, com o time que merece você ser um líder justo, você merece o seu reconhecimento, merece ter essa liderança humana e que olhe para quem está entregando com carinho, com justiça e com reconhecimento. E isso muitas vezes implica tirar quem não está entregando, tá? Faz sentido aí para vocês? Um dos motivos que são mais comuns e que eu mais ouço vocês falarem, que fazem vocês, né, como donos e gestores, evitarem a demissão, é a ideia de que hoje em dia é muito difícil encontrar mão de obra. Não existe mão de obra boa. E muitas vezes, por acreditar nisso, vocês acabam se conformando ou permitindo que pessoas que não entreguem fiquem aí dentro, né, se conformando com as pessoas entregarem menos do que elas deveriam. Mas muito poucos de vocês percebem que não existe falta de gente boa. Existe falta de padrão claro e de liderança firme. Tem até um Reels que eu publiquei recentemente no Instagram que conta a história de um colaborador que trabalhava no Four Seasons e ele relata para o Simon Sinek, que é um grande pensador sobre liderança, dos maiores pensadores atuais sobre o tema de liderança, em que ele tem uma experiência que o marcou muito no Four Seasons em Las Vegas. E que ele cruza com um funcionário, que é o Noah, e o Noah ficava numa estação de cafés que tinha dentro do hotel, e o Simon, né, quando foi tomar um café, reparou que ele fazia o café com muito boa vontade, ele era excepcional, ele era bem disposto, alegre, espontâneo, contagiava a todos, né, que é aquilo que a gente quer dentro do hotel, né, que as pessoas passem essa energia boa, atendam com vontade, né, com um prazer genuíno de servir. E ele encontrou essas características no Noah. E aí ele perguntou para o Noah, Noah, você gosta do seu trabalho? E aí ele, sem pensar 2 vezes, respondeu, eu adoro, eu amo o meu trabalho. E aí o Simon respondeu para ele, o que acontece aqui dentro do Four Seasons que faz você me responder que você ama o seu trabalho? E aí ele falou muito sobre a capacidade da liderança de mantê-lo motivado, né? Do quanto ele se sente valorizado, reconhecido, visto ali, né? E como ele se sente bem trabalhando. E isso passava por gestos muito simples, como a liderança perguntar se ele estava bem naquele dia, se ele precisava de mais alguma coisa para fazer o seu trabalho. E ele, inclusive, menciona que não era só o líder direto dele, que eram todos os líderes dentro do hotel e tal. Então, é um relato bem bacana. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, no meio desse relato, ele conta um detalhe que fez toda a diferença, que é o que eu quero principalmente trazer aqui para vocês. Ele fala que ele trabalha também em outro hotel. E que nesse outro hotel, ele anda de cabeça baixa e ele se esforça para passar o mais despercebido possível. E que ele não quer chamar atenção, porque a liderança lá, ela é uma liderança corretiva, né? É uma liderança autoritária que chama a atenção sempre quando erra, mas que não reconhece, ele não se sente visto, reconhecido, valorizado e tal. Então, ele vai lá e faz o mínimo suficiente para receber seu salário no final do mês, sem ser chamado a atenção, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não existe falta de gente boa. Existe falta de liderança capacitada, de liderança habilitada estrategicamente para tirar o melhor das pessoas. Existem vários Noahs no Brasil. E são pessoas que muitas vezes estão dentro dos hotéis dando maus resultados, digamos assim, e muitas vezes o problema não é a pessoa, é a liderança.
tá? Esse não é um tema que eu vou abordar nesse momento, mas o que eu quero dizer para vocês é que vale também vocês colocarem a mão na consciência e verem do quanto dessas pessoas que não performam porque realmente não querem, não, enfim, não estão alinhados com os valores que você quer viver aí dentro, ou ela não performa porque a liderança também não está sabendo conduzi-la, né, fazê-la entregar a melhor versão dela, porque isso é um papel da liderança também. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que não existem pessoas boas ou ruins. Vocês mesmos pensem em vários contextos que, muitas vezes, antes de vocês serem donos e donas de hotéis, vocês já passaram por outros trajetos, né? Dentro, às vezes, do corporativo, dentro de outros empregos que vocês tenham tido. E, com certeza, vocês cruzaram com pessoas que tinham essa capacidade de tirar de vocês a melhor versão de vocês. E aí vocês brilham, vocês são espontâneos, vocês gostam, vocês têm prazer de trabalhar. E se você parar para pensar, isso está numa habilidade de quem te liderava. E você talvez já esteja vivido também situações em que você não estava nesse contexto favorável, em que você não era um bom colaborador, digamos assim. Você não dava o seu melhor, você fazia o mínimo possível, você esperava o tempo do dia, né, de fechar o dia para você ir embora, etc. Você também já foi essa pessoa. Então, o que eu quero dizer aqui não é sobre essa pessoa, é sobre o contexto que essa pessoa está trabalhando, muitas vezes, tá? Então, vale a pena também considerar isso, e eu queria muito quebrar esse mito para vocês de que mão de obra é difícil. O que é difícil é liderança boa, sendo bem sincero, tá? Bem sincera com vocês. Não é difícil ter gente boa, é difícil ter liderança boa. É muito mais difícil ter liderança boa do que pessoas boas para trabalhar tendo uma liderança boa, tá? Então, considerem isso também. Pessoas boas, digamos assim, procuram lugares coerentes. Pessoas boas procuram lugares onde o padrão é valorizado, onde a liderança é justa e onde a cultura é clara, é gostosa, é positiva, é produtiva. Gente boa não se contenta com liderança ruim. Gente boa acaba indo embora. Então, quando o dono tem coragem de alinhar o time, ele acaba atraindo o certo e afastando o que drena a sua energia e a energia do time. Faz sentido para vocês? Então é isso, a falta de gente boa não é desculpa para manter quem não entrega. É um lembrete de que o melhor talento, ele só fica onde existe clareza, coerência, liderança boa, exigência justa. Tá bom? Então, quais são os sinais de que é hora de demitir alguém? Nem toda falha, obviamente, é motivo de demissão, né? Então, às vezes, a gente fica na dúvida, será que já está na hora de demitir essa pessoa? Né? Será que eu insisto mais um pouco e tal? Então, tem momentos em que insistir acaba custando mais caro do que você agir, do que você demitir de fato. E o papel do líder é saber diferenciar quando ainda tem espaço para você conseguir desenvolver alguém e quando está na hora, né, dessa pessoa partir. Então, aqui alguns sinais, que são sinais, digamos que mais comuns, de que chegou a hora de você realmente tomar uma decisão mais firme. O primeiro sinal é quando o colaborador já sabe o que fazer, mas escolhe não fazer. E esse é um ponto de virada. Uma coisa é quem não sabe e outra coisa é quem não quer. Quando o comportamento não muda, mesmo tendo conversas, feedbacks, treinamentos, então não é mais falta de preparo, é falta de alinhamento mesmo, né? E aí vale a pena você treinar quem quer aprender. Quem não quer, acaba ensinando aos outros que o erro é permitido, que não entregar é ok. Então, cuidado com isso. Esse é o primeiro sinal. Deixando aqui um parênteses de que você precisa também ver o seu papel de liderança, né? De talvez se perguntar o colaborador já sabe o que fazer e ele escolhe não fazer. Será que ele está se sentindo desvalorizado, desmotivado, não reconhecido? Porque aí é um papel da liderança, tá? Aqui eu estou falando de assumindo que a gente tem uma boa liderança, uma liderança presente, que orienta, que desenvolve, que acolhe,
que ouve, que valoriza, que reconhece. Quando a gente tem essa liderança, é disso daqui que a gente é para isso daqui que a gente vai olhar. Se você não tem uma liderança estruturada, se você não tem uma liderança estratégica e que sabe gerir pessoas, muitas vezes você vai demitir pessoas que é isso, seriam potenciais Noahs no Four Seasons, né? Seriam pessoas que poderiam estar performando muito bem, que não estão performando justamente porque o contexto da liderança não favorece. E aí é desenvolver a liderança e não a pessoa, certo? Mas, bom, partindo do princípio que a liderança está alinhada e que vocês têm uma rotina de gestão coerente para manter uma equipe engajada, é isso, esses são os sinais para demissão, tá? É quando o colaborador já sabe o que fazer, mas ele escolhe não fazer. O segundo sinal é quando o comportamento de um começa a afetar o comportamento de todo mundo da equipe. E esse é um sinal mais perigoso e muitas vezes ignorado. Quando a equipe começa a se adaptar, a se ajustar e a se comportar igual aquela pessoa que entrega o mínimo, o que acontece com o seu padrão? Ele cai, né? Os bons acabam se cansando de ficar remando sozinho e acabam parando também de se esforçar. E aí o problema deixa de ser uma única pessoa e passa a ser o time inteiro. E aí você tem um problema de verdade, né? Então, é isso. O problema de um colaborador que é mediano é que ele puxa o padrão de todo mundo para baixo. Ele leva junto todo mundo que poderia ser excelente, porque ele cansa. Ele leva outra pessoa, a pessoa até, o resto do time, muitas vezes eles até se esforçam sozinhos e puxam meio que o bonde sozinho durante um tempo. Mas só que chega uma hora que eles cansam. E aí vai todo mundo para baixo. Tá? O terceiro motivo de demissão é quando a pessoa não representa mais os valores da cultura que você tem aí dentro. Ela pode até cumprir as tarefas, mas o jeito de estar, de se comportar, não combina, não está alinhado com os valores que o hotel defende, que o hotel tem, tá? Então, sei lá, ela fala de uma forma negativa, ela resiste a mudanças, ela faz piadas sarcásticas que desmotivam o resto do time, ela acaba contaminando, digamos assim, ela fica tóxica para o resto do time, tá? Então, esse é o terceiro sinal. O quarto sinal é quando o custo emocional e operacional de manter aquela pessoa é maior do que aquilo que ela entrega. O que isso quer dizer na prática? Que você passa mais tempo resolvendo problemas que aquela pessoa causa, seja com o hóspede, seja com o time, do que recebendo os benefícios daquilo que ela entrega. Então, ela toma muito tempo, muita energia, muita paciência e ainda acaba bloqueando o desenvolvimento e o crescimento dos outros. Porque vocês pensem numa coisa, na prática somos todos humanos, né? Então, aquela energia que aquela pessoa que não está performando drena de você, do time, é uma energia que você poderia estar doando e entregando para quem está, de fato, performando. Faz sentido? Aquela pessoa que suga a sua energia, que suga a sua paciência, ela está tirando, não é só de você, dela, ela está tirando do que você podia estar oferecendo para o time, se ela não estivesse demandando sugando essa energia e esse tempo, tá? O quinto sinal é quando você percebe que você está mantendo alguém por medo, por pena, ou às vezes, muitas vezes, por costume. Ah, fulano já tem 15 anos de casa, tá? Esse é o sinal, muitas vezes, sutil, mas vale muito a pena olhar para ele com atenção, porque se essa é a única razão para você manter alguém, né, pelo tempo que está aqui, ou porque é muito gente boa, tem muito isso também, porque é muito gente boa, ou então é porque é difícil achar outro que vá substituir, então o problema já não é mais técnico, né? É um problema, digamos que emocional, tá? Então vale a pena olhar também para isso. Então esses são os 5 sinais de que provavelmente é hora de você considerar a demissão para alguns colaboradores. Como que você conduz essa demissão com consciência e com respeito, né? Demitir alguém nunca é fácil
e nunca vai ser fácil, e não deveria ser fácil, né? Porque, afinal de contas, é um impacto muito grande que a gente tem na vida daquela pessoa. Digamos que o impacto, às vezes é positivo, mas vamos assumir que é um impacto, né? Às vezes eu quero dizer que é positivo, porque às vezes é o empurrão que a pessoa estava precisando também para mudar, para encontrar outra coisa que faça sentido para ela e tal. Mas partindo do princípio de que, em geral, é uma coisa negativa, não é? Que a pessoa não tem prazer em receber. E deveria, de fato, ser assim, né? Não é para ser uma coisa fácil. Porque é isso, é muito da vida das pessoas que está em jogo ali, a parte profissional, né? Que é uma parte muito importante. Mas é possível, apesar de ser difícil, é muito possível fazer uma demissão com empatia, com coerência, com propósito e de um jeito que fortaleça a sua cultura em vez de feri-la. Então, a demissão, ela é a conclusão, digamos assim, de um ciclo, né? E o papel do líder, no final das contas, é encerrar esse ciclo com dignidade, para quem sai e para quem fica. Então, o primeiro passo para você conduzir essa demissão com consciência e com respeito é você decidir com clareza e não com raiva, né? Nunca tome uma decisão de demissão no calor ali do momento, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa muito fora da curva e aí você acaba demitindo naquele momento. Nunca é uma boa opção, né? Faça com clareza, não no momento de raiva. A raiva faz a demissão parecer meio que uma vingança e não uma liderança estratégica. Então, espera a emoção baixar e se pergunta, essa decisão de demitir, ela protege o hotel, o time ou o hóspede? Se a resposta for sim, então acredito que esteja na hora de agir, né? Mas com calma e com convicção. A demissão ela não é reativa, ela é estratégica, tá? Então esse é o primeiro ponto para você conduzir a demissão. O segundo ponto é seja direto, mas respeitoso. Então o momento da demissão não é um momento para ser uma conversa muito longa de grandes debates e de grandes justificativas, não é. É sem rodeios e sem discursos longos, né? Você vai explicar ali o motivo da decisão de uma forma clara, profissional e sem justificativas emocionais, digamos assim, né? Você pode falar algo como, por exemplo, olha, fulano, a gente já conversou algumas vezes sobre o que era esperado de você aqui dentro, sobre os pontos que você precisava mudar, então a decisão de encerrar esse ciclo vem porque essa mudança não aconteceu e a gente precisa realmente de pessoas aqui dentro que nos ajudem a manter o padrão do hotel. Então, por esse motivo, a gente está encerrando aqui o nosso ciclo com você. E ponto, tá bom? Olho no olho, com um tom sereno, não é para humilhar, não é para culpar, não é para julgar, você vai fazer uma comunicação, simplesmente, tá? Então, comunique com respeito e com coerência, tá? No terceiro passo, e eu faço questão de colocar isso daqui porque parece um pouco óbvio, mas muitas vezes vocês cogitam e eu já vi pessoas realmente fazendo isso, de voltar atrás. Terceiro passo é seja humano, mas não volte atrás. Então, muitas vezes, a pessoa vai chorar, a pessoa vai se justificar, a pessoa vai tentar negociar, e você escuta com empatia, é um ser humano ali, né? Mas mantenha a sua decisão, tá bom? Porque se você voltar atrás, essa pessoa vai voltar muito mais desmotivada do que ela já estava, e você vai não só ter mais prejuízo com a forma como ela vai voltar para a equipe, ela volta mais tóxica, mais desmotivada, mais sem energia, contaminando mais as pessoas, e você acabou só adiando uma decisão que você já poderia ter tido e já poderia ter poupado vários efeitos negativos dessa pessoa permanecer aí depois disso, tá bom? Então, é isso. O terceiro passo é seja humano, mas não volte atrás, tá? Então, são esses os 3 passos para você conduzir uma demissão com consciência e com respeito.
E agora, eu quero dar um passo para vocês que eu acho que muitos de vocês não faz e que faz toda a diferença e é o que transforma a demissão num ato de liderança estratégica. É exatamente isso daqui. É como que você reconstitui o time depois da demissão. Então, a forma como o líder age depois da demissão é o que realmente vai definir o impacto que ela vai ter. É nesse momento que o time vai observar, vai sentir, vai decidir se confia ou se não confia na liderança, se sente inseguro ou se sente que tem pulso firme, que tem alguém ali que ele pode contar, que pode confiar, que vai sempre defendê-los. É essa a diferença desse momento. Então, depois, o momento crucial não é a demissão em si, é o pós-demissão. Porque a demissão em si, ela vai ter um impacto, basicamente, na pessoa que está sendo demitida. Agora, o pós-demissão, ele tem um impacto no hotel inteiro. Então, é esse que é o momento crucial que você precisa cuidar e que muitos de vocês não valorizam, não dão a importância que esse momento tem. E isso gera muito burburinho, muita fofoca, muita insegurança, muita desmotivação e por erro de liderança. Então, isso é um ponto que eu queria muito que vocês ouvissem e considerassem com cuidado, tá? Então, é isso. A demissão consciente, ela não é sobre quem saiu, ela é sobre quem ficou. Então, ponto 1 para você reconstruir um time depois da demissão. Comunique o time sobre a demissão com clareza e com segurança. E barre fofoca. Quando alguém sai, é muito natural que o time se sinta inseguro, se sinta com medo, né? As pessoas começam a se perguntar e a falar pelos corredores do hotel. Nossa, tem uma expressão muito comum, né? Ah, será que está passando o barco? Será que tá, né? Será que eu vou ser o próximo? Então, é essencial que você comunique com calma, com presença, com serenidade, né? Essa clareza, ela gera muita segurança nas pessoas, né? E a segurança, ela acaba gerando muita confiança. E a confiança é o que mantém, no fundo, o time engajado, né? A demissão, ela precisa ser tratada com muito profissionalismo e não com segredo. Tem muita gente que cria um tabu em volta da demissão. A demissão, ela não deve ser segredo para ninguém. Ela é segredo quando o líder, em geral, é pouco maduro e inexperiente, tá? Porque o time percebe tudo. E esse silêncio, né, quando a demissão é tratada como um segredo, ela gera, tudo que ela produz no time são coisas negativas. É insegurança, é fofoca, são questionamentos, de será que eu sou o próximo? Será que eles estão gostando do meu trabalho? Será que eles estão satisfeitos? Será que é melhor eu já começar a procurar outra coisa? Sabe, as pessoas, elas começam a criar um monte de coisa na cabeça delas. Então, é muito importante o líder ser maduro e saber lidar com esse momento. Então, você pode comunicar isso de uma forma simples, direta, clara, segura. Então, um tom sereno também. E aí você vai comunicar, olha, fulano, a partir de hoje, não faz mais parte da nossa equipe. Foi uma decisão muito difícil, mas necessária para a gente conseguir manter o padrão que a gente defende, que a gente se esforça, que todos vocês, né, se esforçam para manter aqui dentro todos os dias. Então, fulano teve comportamentos que foram contra alguns dos nossos valores, né? E aí você pode falar o valor, né? O valor de respeito, de compromisso, de hospitalidade, não sei, depende dos valores que você tem. E aí você pode trazer esses valores, que é uma forma de reforçar a cultura. E aí você fala, né? E apesar de a gente ter dado várias oportunidades, vários feedbacks, a gente não conseguiu as mudanças necessárias para que ele conseguisse, para que ele pudesse se manter com vocês aqui dentro. Então, a gente segue junto, defendendo os nossos valores, compromisso todos os dias. Eu sei que as demissões, né, elas podem gerar insegurança em vocês, então eu quero que vocês saibam que a gente preza muito
pelo desenvolvimento, pela valorização de vocês, e é justamente por isso que a gente faz questão da demissão, explica para eles, né? É uma forma de proteger vocês, né? Não é justo vocês que se esforçam todos os dias para entregar, para encantar, para manter os padrões, ter que trabalhar mais para compensar quem não está entregando, né? Quem não está colaborando com vocês. Não é justo. Então, a demissão também, e aí vocês falam, né? É meu papel defender com unhas e dentes o trabalho de vocês. Então, acaba sendo também um reconhecimento do trabalho. Então, obrigada por vocês que entregam, que se esforçam, que fazem com brilho no olho. É por vocês, né? E eu sei que é um momento difícil de demissão, que a gente se apega também às pessoas, mas é muito por vocês, pelo futuro do hotel, por tudo aquilo que a gente se esforça para construir aqui dentro, tá? Então, com isso, quando você fala isso, você dá significado para aquela decisão, você traz segurança, você engrandece a sua liderança e você traz conforto e tranquilidade para quem fica, tá? Faz sentido? Esse momento, ele demora 5 minutos e ele faz toda a diferença na sua liderança. E pouquíssimo de vocês fazem. Pouquíssimos. Então é isso. Primeiro, é você comunicar o time com clareza. O segundo é você dar significado para essa decisão, né? Você explicar, como eu simulei aqui para vocês, o porquê da decisão, não como justificativo, mas como reforço de valores, né? Você trazer, como eu expliquei, como eu simulei aqui para vocês, você trazer o reforço dos valores que são importantes, de reconhecer quem vive aqueles valores, quem pratica aqueles valores no dia a dia. É assim que a confiança cresce muito mais, em vez de ficar abalada, tá? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é reconheça quem ficou. Então, depois de uma demissão, o time que permanece, ele precisa ser visto e valorizado. Então, elogie o comprometimento, a serenidade, o desempenho, o esforço de quem fica. Tá? Reconheça o trabalho de quem ficou. Por fim, revise os processos e redistribua as tarefas, porque se saiu alguém do time, o que essa pessoa fazia vai ter que ser feito, nem que seja momentaneamente, pelo time que ficou, né? A não ser que você já tenha realmente alguém para começar no dia seguinte, durante uma semana, 2 semanas, 1 mês, e de repente até vão trabalhar com uma pessoa mesmo a menos no time. As funções, as atribuições daquela pessoa vão ter que ser redistribuídas pelo resto do time. Então, é importante também que você faça essa revisão, né, e essa redistribuição de processos e tarefas. E, inclusive, dependendo da relação que você tem com o time, isso pode ser feito juntamente com eles. Sabe, olha, isso que fulano fazia, quem consegue assumir? Agora, outra função disso, algum de vocês, sabe, se voluntariza para fazer? E aí você vai redistribuindo as tarefas e pede o suporte do time e explica para eles, olha, isso vai durar, né, 1 semana, 2 semanas, a gente já está selecionando alguém, em princípio até o final do mês já começa outra pessoa, ou não. Olha, gente, a gente realmente acredita que a gente consegue trabalhar com uma pessoa a menos no time, então eu queria redistribuir as tarefas e queria ver com vocês qual seria a melhor forma. E aí vocês sentam e conversam, tá? É muito importante envolver. Quanto mais coisas você envolver no time, mais engajamento você tem para eles fazerem acontecer. Porque muitas vezes quando a gente decide tudo sozinho, vai lá e simplesmente comunica, a chance do time se engajar menos é enorme. Porque eles não estão envolvidos. Aquilo eles vão ter que, passo a expressão, colocado goela abaixo deles, né? Eles vão ter que implementar. E quando você constrói com eles, decide com eles, a probabilidade deles tomarem aquilo como deles, se engajarem e fazerem acontecer com muito mais boa vontade, com motivação, é muito maior, tá? Então é isso. Esses são os passos para vocês reconstruírem um time depois da demissão. E como que vocês colocam isso em prática já amanhã? Você não precisa se preparar para demitir alguém, não é essa a ideia, tá? O que você precisa se preparar é para
tomar decisões que sejam coerentes e criar um ambiente onde o padrão e os valores do seu hotel não sejam negociáveis. Esse é o objetivo da demissão, é você mostrar que tem coisas aí dentro que não são negociáveis e que só fica quem realmente viver, participar, contribuir para aqueles valores, tá? Então, aqui vai um roteiro simples para você começar amanhã mesmo. Ponto 1, reflita sobre quem realmente está alinhado. Então, pega uma folha lá e escreve o nome de cada pessoa do seu time e aí do lado você vai responder de forma bem sincera. Se eu fosse recontratar hoje, eu contrataria essa pessoa? Novamente? Se a resposta for não, ou se você hesitar, é sinal de que talvez tenha alguma coisa ali que mereça ser vista ou revista, né? Nem sempre é uma demissão imediata, mas de repente é um momento de você iniciar um processo de recuperação, de alinhamento, de treinamento, de tentativa de desenvolver aquela pessoa. É um alerta, né? Acende ali uma luzinha amarela para você prestar atenção. Ponto 2, identifique se é falta de treinamento ou falta de vontade, né? Falta de alinhamento ou falta de vontade da pessoa. Então, antes de você demitir, se pergunte, essa pessoa ela não entrega porque ela não sabe ou porque ela não quer? Se é falta de conhecimento, treine, desenvolva a pessoa. Se é falta de vontade, alinhe, dê feedback, dê oportunidade, desenvolva. E aí você vai ver, se a pessoa não desenvolver e não quiser implementar, você vai ter certeza que você precisa demitir, né? Sem culpa, porque você deu a oportunidade, você deu a chance, você desenvolveu, e a pessoa não quis. Né? Isso dá muita tranquilidade no momento da demissão. Terceiro passo, converse com clareza e propósito. Então, não fique esperando acumular um monte de frustração para depois chamar para dar um feedback. Muitos de vocês evitam muito dar feedback, principalmente quem tem um perfil mais conciliador, tem muita dificuldade de dar feedbacks negativos, né? E vocês vão acumulando frustrações sobre as pessoas. Então, converse com clareza e com propósito. Não deixe acumular várias frustrações para depois você falar. Marca uma conversa individual e explica com calma o que precisa mudar e por quê. Né? Por exemplo, olha, eu valorizo muito o seu trabalho aqui, mas a forma como você tem reagido a determinadas orientações, a determinadas mudanças que a gente está tentando implementar, vai contra aquilo que a gente acredita. Né? Então, eu quero te dar a chance de você ajustar, de você melhorar, de você praticar isso, porque a gente gosta muito de você, mas a gente realmente precisa que você entregue os padrões, as mudanças, o que for que estiver faltando, né? E aí coloca um prazo, até a data X. Eu preciso ver uma mudança real. Você precisa de ajuda? Como que eu posso te ajudar a entregar isso 100% até a data X? Tá? E aí você alinha com a pessoa. Você deixa claro para ela, olha, eu vi, você não está entregando isso, você já sabe o que você precisa de ajuda. O que você precisa mais para entregar? E aí você coloca um prazo. Se até o prazo ela não entregar, não solicitar ajuda, não tiver nenhuma questão, você já sabe também que a demissão fica mais fácil, né? Quarto ponto é você tomar decisões rápidas quando for preciso, né? Então, quando você percebe que o ciclo acabou, haja com respeito, mas sem ficar adiando. Então, cada dia que você mantém uma pessoa que não está entregando, você está tirando de todo mundo, tirando energia, tirando motivação, tirando resultado, tirando tudo de quem fica, de quem está lá realmente entregando, se esforçando, entregando com brilho no olho, engajado, motivado. Toda vez que você mantém alguém, cada dia você mantém alguém que não está entregando, você está diminuindo a motivação, a energia, o resultado do resto da equipe. Então, demitir rápido é proteger quem realmente quer ficar, quem realmente quer entregar. Tá? Então, a minha sugestão é amanhã, olha para o seu time com um novo olhar, né? Veja quem realmente está construindo com você e quem não está, quem está apenas ali
ocupando espaço, gastando, drenando energia sua, drenando energia do time. A liberdade que você está buscando, se você está aqui me ouvindo, né, que é aquilo que eu prometo para vocês, a liberdade que você está buscando, mais tempo livre, mais qualidade de vida, começa com a coragem de você alinhar um time que anda do seu lado, que caminha realmente com você. Sem isso, você não vai ter liberdade nunca. Então, resumo da aula. Hoje você aprendeu que demitir é uma ferramenta poderosa de liderança e que essa decisão, quando é feita com consistência e com propósito, ela protege a cultura, o padrão e o lucro do seu hotel. A gente viu que manter quem não entrega custa caro, desmotiva o time, enfraquece a cultura e acaba corroendo o seu resultado. Quem demitir na hora certa, com respeito, é quem lidera com coerência, não com frieza, com estratégia, né? Com coerência, com justiça com os outros que estão entregando. A gente viu que o verdadeiro líder, ele tem essa coragem de escolher, porque ele sabe que proteger o certo é mais importante do que poupar quem está errado. E que depois de cada demissão consciente, vem o fortalecimento do time, o resgate do padrão e a leveza na operação. Não esqueçam disso, que acho que essa é a mensagem principal que eu queria passar para vocês, que eu queria quebrar essa crença limitante que vocês têm, muitos de vocês têm em relação à demissão. A demissão ela não é uma punição, a demissão ela fortalece o time que entrega, ela resgata o padrão que você quer entregar, ela traz leveza para a sua operação, tá? Então é isso. Você, basicamente, eu quero dizer, você não demite as pessoas, você protege a cultura do seu hotel. Se você começar a ver por esses olhos, talvez essa decisão se torne, de certa forma, mais fácil para você. Tá? Então é isso. Liderar é tomar decisões difíceis com o coração tranquilo de quem sabe que está agindo de uma forma justa, estratégica e humana, alinhada com resultados de quem prioriza resultados e seres humanos. É entender que cada escolha que você faz comunica para o seu time o que é e o que não é negociável. Demitir com consciência não é falta de empatia, é um ato de respeito com o hotel, com o hóspede e com as pessoas que realmente vestem a camisa do seu negócio. Quando você mantém alguém desalinhado, você segura o hotel no mesmo lugar. Mas quando você tem coragem de alinhar o time, você abre espaço para o crescimento, para a liberdade e também para o lucro, né? Que é aquilo que muitos de vocês estão buscando. Né? A liderança não é sobre a gente agradar todo mundo, é sobre proteger quem está construindo com você, com firmeza, com humanidade, com alma. Né? A gente levantar e defender quem está ali do lado da gente, ajudando a construir aquilo que a gente quer todos os dias. Né? Sobre você levantar para defendê-los, para lutar por eles, para priorizá-los. Né? Essa que é a visão da My Hotels sobre a demissão. Tá? Então, agora é com vocês. Olhe para o seu time com honestidade e com coragem. Eu não estou falando que é fácil, mas olhe com coragem mesmo. Veja quem está realmente ajudando a construir o que você quer e quem está ali drenando a sua energia, a energia do time, desorganizando a sua operação. E comece pelas conversas francas, transparentes, genuínas, dê feedback, mostre o que precisa mudar e observe quem responde com atitude e quem realmente não quer estar ali, né? Mas não adie mais o inevitável, né? Cada decisão alinhada que você toma fortalece a sua cultura, a sua equipe e também o seu lucro e a sua liberdade. Então, se você quiser aprender a liderar decisões difíceis com leveza e com método,
eu te convido a continuar aqui comigo nas próximas aulas. A próxima acontece na próxima quarta-feira, na próxima aula da My Hotels, a quarta-feira, às 11 horas da manhã. E se você precisar de ajuda na sua jornada, se você quiser, de alguma forma, ter acompanhamento, ter mais ajuda mesmo para implementar essas ferramentas que eu ensino aqui na aula dentro da sua propriedade, lá no meu Instagram, vai lá, tem o link da bio, clica lá, tem várias opções, tem de falar comigo diretamente, tem de aplicar diretamente para o Owners, que talvez, que é o meu programa de acompanhamento anual, para quem tiver interesse, você pode aplicar diretamente. Tem o diagnóstico também, que é uma sessão feita diretamente comigo, se algum de vocês quiser um olhar profundo, né, e personalizado para o seu negócio também, ele é gratuito e eu também disponibilizo para vocês. Todas essas opções, obviamente, têm poucas vagas, mas eu faço questão de disponibilizar algumas vagas por semana. Então, apliquem, tá? E se vocês tiverem necessidade de mais ajuda, não hesitem, pode chamar alguém do time aqui, que vocês estão no grupo também do WhatsApp, eu também estou lá no grupo, mas não esperem mais, né? Porque o tempo vai passando e se você continua fazendo as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Então, se você quer ter resultados melhores, comece a fazer ações diferentes, né? Tentar melhorar. Então, é isso. Obrigada por vocês que me assistiram até aqui. Excepcionalmente, essa aula foi gravada, porque eu, nesse momento, vou estar viajando enquanto vocês estão me assistindo, mas eu fiz questão de deixar essa aula aqui gravada para vocês com muito carinho. Então, um beijo muito grande e na próxima quarta-feira a gente já tem a aula ao vivo novamente, tá bom? Um beijo e até lá!